Meus amigos, tivemos mais um cartão vermelho, mas dessa vez não foi um jogador do Chelsea. Hoje, análise de Chelsea 5 a 1 contra o Ajax. Partida que rolou no Stamford Bridge, estádio do Chelsea. O Chelsea fez gols com Tariq Jorge, Estevão, Enzo Fernandes, Mark Gil e Moisés Caicedo. Sim, muitos jogadores diferentes. O Ajax fez um gol de pênalti com o Weghorst, nosso centroavante. Particularmente, foi uma partida que me surpreendeu. Eu esperava um jogo completamente diferente. Foi um jogo completamente maluco, cara. Completamente maluco. A expulsão, eu acho que mudou completamente o ritmo do jogo. Eu esperava muito mais do Ajax, mas eles entregaram muito pouco. E eu não dou a mínima. Eu tô feliz que o Chelsea deu uma goleada no Ajax na Champions League, cara. Passou o caminhão por cima. Enfim, cara, vamos entender como é que rolou toda essa goleada. E o Chelsea hoje teve um esquema tático diferente, mas igual. Você vai entender durante o vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e particularmente, cara, quando eu fui ver essa partida, eu esperava um Ajax que iria brigar com o Chelsea, né? Ia se impor fisicamente. A gente teria um jogo muito pegado. E realmente, a gente teve um jogo bem pegado. Só que eu acho que alguns jogadores passaram dos limites nessa partida. E isso mudou muito o rumo do jogo, cara. O Chelsea mostrou muita coisa positiva hoje em alguns jogadores em específico, né? Eu acho que o brasileiro Estevão, que tá sendo chamado de um nome bem estranho, né? O Steve ou pela torcida do Chelsea na gringa. Estevão, ele tá sendo o grande protagonista, né? Não está acertando tudo que tenta, mas está sendo o grande protagonista aí do jogo. Ele tá arriscando muito, que pra você que assiste e acompanha o canal sabe que eu gosto disso. Eu gosto de jogador que arrisca, eu não gosto de jogador que não faz nada em campo, né? Eu reclamo mais de quem não joga a partida. Nunca irei reclamar de alguém tentar muito, e é o que Estevão fez hoje. Ele tentou muito e ele foi, diria que, o principal protagonista de tudo que rolou no jogo, cara. A bola sempre indo pra ele e ele fazendo muito ali, né? E tentando muitos lances. Nem todos deram certo, mas particularmente ele é o grande protagonista do Chelsea atual, cara. Não tem do que falar. O moleque é jovem, já tá mostrando muito. Enfim, a gente conversa um pouco mais sobre o Estevão lá pra frente. Eu acredito que o Ajax até tinha um plano pra esse jogo, cara. Havia um plano, um planejamento, uma ideia pro jogo. Mas não rolou, cara. Não aconteceu, ok? Eu sinto que o plano do Ajax foi de ladeira abaixo. Porque quando o tal do Kenneth Taylor, que é um jogador muito importante do Ajax, faz a jogada, ou a cagada, né, da entrada ali na perna de Boa Noite, você pensa, pô, ele matou completamente, cara, qualquer plano e ideia que o Ajax tinha pra campo. Eu sinto que o Ajax até tinha uma ideia. Eu notei que o Ajax ali naqueles 17 primeiros minutos tava tentando alguma coisa e talvez surpreendesse o Chelsea, né? Fizesse um jogo bem mais equilibrado, né? Se o jogo fosse, sei lá, 3 a 1, por exemplo. Mas, cara, não deu, velho. Não deu. Então, tipo, o cara vai lá, faz uma falta ridícula, patética e toma um cartão vermelho ali, muito merecido. O VAR teve que ser puxado, né? Mas você olha o replay, você vê, cara, vai no meio da canela com a trava da chuteira. Não tem o que fazer, velho. É vermelho, cara. É vermelho. Eu vi o lance e falei, isso aqui é vermelho, cara. Não tem nenhuma saída aqui. E a partir daí, cara, o jogo desanda completamente. O Ajax, ele vira uma bagunça. Durante o jogo, inclusive, o Ajax, ele consegue alguns lances e alguns momentos ali, mas são muito poucos. Inclusive, o único gol do Ajax sai de um erro de um jogador nosso. E não necessariamente porque o Ajax ia marcar um gol com qualidade. Porque, cara, não precisava do pênalti. Eu acho que foi até meio sem querer, pra ser bastante sincero. Mas, assim, o Ajax só conseguiu algo nisso. E a batida de pênalti ainda é ruim também. Um goleiro melhor teria pegado aquele pênalti, cara, com toda sinceridade. Então, cara, a situação do Ajax foi terrível. O Ajax não joga a partida. O Ajax não faz nada em campo. A ideia vai completamente por água abaixo. E aí, aos 23 minutos, né, entra o tal do Mokil na vaga de Oscar Glock. Sim, eu gosto de chamar ele de Glock. Eu sei que é Gluck, mas eu vou chamar de Glock. Tal do Oscar Glock, que é um jogador que eu já hypei demais aqui neste exato canal, em vídeos que eu citei ele. Sai de campo e ele é o grande protagonista do time do Ajax. Então, não tem o que falar, cara. Assim, é um time que foi morto aos 17 minutos pelo jogador ali. E depois não tinha mais nada, era um cemitério de ideias. E até aquele momento a gente vê o Ajax até pisando no campo de ataque do Chelsea, criando alguma coisa ali, algum perigo. Só que depois daquilo, velho, desandou completamente. E o Chelsea, que não tinha nada a ver com isso, saiu atropelando o time do Ajax, cara. Agora falando um pouco sobre as formações, né? O Chelsea foi com a formação um pouquinho diferente pra campo hoje. Chelsea com uma espécie de 4-2-3-1 contra um 4-2-3-1 do Ajax. O Chelsea não tava bem com 4-2-3-1, pra ser bastante sincero com vocês, ok? A formação correta do Chelsea é
3-2-4-1, que foi o que rolou em campo. Caicedo era um lateral invertido, então ele ficava na lateral só na parte defensiva do campo pra fechar espaço. E quando o Chelsea tava com a bola no pé, que era 99% do tempo, ele tava no meio de campo ali construindo. E o engraçado é que o meia que era fixo do meio de campo era mais Lavia, né? Então a saída de bola tava sendo feita com Lavia, com Caicedo ao lado dele, e Caicedo participava ali como uma dupla, mas às vezes chegando até a linha de ataque com uma dupla de transição um pouquinho à frente, com mais liberdade. Então o Caicedo atuava desse jeito ali. É interessante essa saída de bola, mas eu acho que Lavia talvez tenha faltado um pouco de qualidade que Caicedo talvez traga. Então, em alguns momentos, rolar a bola pra Caicedo tava até melhor nessa parte. Dá pra dizer que isso aqui do Chelsea também é um 4-3-3, porque Enzo joga de um lado e Boa Noite joga do outro, e eles não participam tanto do meio de campo, ficam mais na linha de ataque, talvez pelo cartão vermelho, ok? Talvez em um jogo normal a gente já vê Enzo mais no meio de campo mesmo, e seria isso aqui um 4-2-3-1, mas como rolou vermelho, virou uma bagunça. Inclusive, o segundo tempo, cara, não tem meio que uma formação. Inclusive, o brasileiro Estevão joga de 9 no fim do jogo, cara. Ali em determinados minutos sai Gil e Estevão vira o 9 do time e acabou, velho. A partida fica por ali. O que eu gostei, porque eu achei ele bem melhor em movimentação que quem a gente tava adaptando de 9, que é um cara que veio do banco aqui, ó. Nosso querido Tyrick George, ele chega a fazer um gol ali. Ele adaptado de 9 não consegue, né, fazer exatamente isso aqui que foi feito por Estevão, cara. Então eu preferi Estevão de 9 do que o tal do Tyrick George. É só a primeira vez dele, já foram adaptados vários jogadores de 9, mas eu particularmente achei muito legal. Vi potencial ali, ele chega até a dar uma bicicleta em determinado momento do jogo. Essa formação do Chelsea foi extremamente dominante, funciona muito bem, consegue liberar Caicedo pra fazer uma margem no jogo, ele até faz gol e os outros jogadores têm tudo pra brilhar. Quem não jogou bem hoje, não jogou porque realmente falhou na partida, porque espaço, campo, vantagem, tava toda nas mãos do Chelsea. O Ajax estava com 4-2-3-1, que depois do vermelho sumiu o design de campo, vira uma bagunça, é só um Ajax compactado. Eu nem sei como tá ali naquela telinha do SofaScore de posicionamento médio, talvez seja até uma maluquice. Eu vou colocar na tela, inclusive, aqui, na edição eu vou colocar na tela, pra gente ver como é que terminou isso aí, cara, porque o Ajax parecia não ter muita formação durante o resto do jogo. Depois que o vermelho rolou, todo mundo só desceu e tava se defendendo igual maluco. O Weghorst parecia um volante ali no meio de campo e tudo mais. Enfim, então foi isso aqui que a gente teve de formação, cara. E do resto, cara, o Chelsea foi extremamente dominante no jogo. No primeiro tempo, eu acho que ainda houve alguma coisa que o Ajax foi capaz de fazer. No segundo tempo, cara, virou várzea, ok? São 12 finalizações contra 0 do Ajax. São uma grande chance contra 0 do Ajax. É 1.1 de XG contra 0 do Ajax. O Ajax não fez nada. O Ajax no segundo tempo só foi empurrado pra trás e destruído em campo, desolado. O Chelsea virou uma máquina de atacar. E a parte engraçada é que os gols saíram todos no primeiro tempo, né? Então o Ajax, apesar de estar pra trás em campo ali, só se defendendo, cara, o Chelsea, que atacou tanto, não consegue ali ampliar um pouco mais o placar. Mas sim, esse jogo ficou muito mais próximo do 6-1 do que do 5-2. O Ajax realmente não propôs nada. O Ajax não teve sequer qualquer chance de ganhar esse jogo, qualquer menção de ganhar esse jogo. E quando você olha pra notas, por exemplo, aqui talvez uma falha na nota do SofaScore, né? Que a nota de Estevão no SofaScore tá muito parecida com a de Boa Noite, né? Tem uma diferença muito grande entre os dois jogadores, né? Mas isso não está errado. Por quê? Porque, como eu volto a falar, Estevão ele arriscou muito, então ele acaba perdendo muita nota exatamente nessas jogadas que deram errado, e o SofaScore é bem mais punitivo em relação a isso. Então no outro site que eu mostrei pra vocês a nota tá melhor, mas aqui, né, a nota no SofaScore em específico tá diferente, cara. Enfim, agora falando um pouquinho dos gols, cara. Eu gostei muito do primeiro gol, que termina nos pés de Mark Gil, né, ele faz o gol, porque é um gol que foi coletivo, foi uma construção e chega muito bem no centroavante. Eles conseguem gerar desconexão, né, e desencaixes de marcação até o Ajax falhar ali, não conseguir acompanhar o 9 do Chelsea que aparece ali. Finaliza no canto do gol. Finalizou bem, ok? Finalizou mal não, a bola foi bem difícil ali, não foi a bola mais ajeitada do mundo, conseguiu finalizar bem. Gostei muito da finalização e o Chelsea continuou trazendo muito perigo. É muito legal ter um 9 mais centralizador, porque você não só consegue buscar ele com mais facilidade, como este 9 centralizador empurra a marcação pra trás. Então tava acontecendo muito dos marcadores estando muito preso ao 9 da gente e a gente tendo espaço em outras figuras do campo ali pra aparecer livre. Aí a gente tem 2 pênaltis também, né? Um que foi batido por Enzo Fernandes e outro por Estevão. 2 pênaltis muito bem batidos. Fato, não tenho o que falar. Foi tudo pênalti mesmo. O Ajax estava muito mal no jogo e não conseguia acompanhar o Chelsea. E também a gente tem, né, o gol de Caicedo, que foi um desvio. Caicedo ia chutar em cima do goleiro, mas desviou a bola. Ele não tem nada a ver com isso. E foi no canto do gol, cara. E aí o goleiro ficou completamente morto pelo desvio. É muito difícil pegar uma bola de desvio. É quase impossível, pra ser bastante sincero com vocês, ok? Tem gente que não entende a diferença, mas não tem o que fazer, cara. Você jogou seu corpo todo pra um lado, você não tem como jogar pro outro no mesmo momento, então você acaba tomando aquele gol, cara. E aí nós temos também o gol final ali, que rolou no segundo tempo, de quem veio do banco. O Tyrick George finaliza ali. É um gol que exatamente acontece ali, né? Porque os caras vão todos em busca da marcação de um cara que centraliza, e aí Jorge acaba meio que de graça ali, só pra mandar a bola no canto do gol. E finalizou
finalizou bem, cara. Jorge fez uma boa partida, ele consegue esse gol e depois ele joga um pouquinho nas pontas ali, trazendo algum perigo. Foi interessante o jogo dele, gostei dele entrando em campo e basicamente foi isso, cara. Então o Chelsea, ele marca esses 5 gols aí sem nenhuma dificuldade e domina completamente o jogo, não tem nem muito o que falar em relação ao Ajax, cara. Foi completamente dominado, sem nenhum plano que trouxesse qualquer coisa significativa pro jogo ou qualquer ataque que importasse. E assim, o Ajax realmente não tava muito legal hoje. Enfim, cara, pra continuar esse vídeo aqui, eu vou falar agora de quem jogou mal e quem jogou bem e detalhar algumas coisas interessantes que eu vi nesse jogo aqui, só pra finalizar esse vídeo. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone, isso ajuda bastante o meu canal. E uma forma que você tem de contribuir com o canal e também de ajudar a ter mais vídeos no futuro, cara. Então, agradeço o seu like, hype, se você conseguir dar, ok? Agradeço de fato. E agora vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu vou começar pelo Ajax, em primeiro lugar. Aqui eu vou falar de quem jogou bem em primeiro lugar, porque não é muita gente. Eu gostei muito da partida de Ko Itakura. Acabou. O goleiro, eu não vou colocar como ele tenha jogado mal, porque eu acho que os lances são bem mais culpa de quem tava em volta do que do goleiro. E esse goleiro, ele é interessante, cara. Ele tirou a vaga de um goleiro muito badalado aí do passado, que eu já tinha citado aqui no canal. O tal do Diante Ramage. Eu lembro até hoje, né, que esse goleiro, ele pegou a posição de Ramage. Eu fiquei impressionado, porque ele tem 40 mil anos de idade e ele ainda assim joga muito bem. E ele foi um goleiro melhor, inclusive. O tal do Francesco Farioli, que eu acho que era a grande coisa que chamava atenção no Ajax, né, quando ele tava lá. O Ajax jogava um futebol bem melhor que o que foi hoje aqui em campo. Esse goleiro, ele ganha ali algum destaque naquele momento, principalmente mata-matas ali que rolaram muito importantes. Eu lembro que eu vi um jogo contra o Panathinaikos, que foi um jogaço, assim. Cara, esse goleiro, ele mostrou muito ali, então não é um goleiro ruim não, rapaziada. Apesar dele ser mais velho, não é ruim não. Eu diria que foi bem mais culpa do time do Ajax do que dele. Eu acho que a partida dele é interessante, sim. Então, eu não vou colocar ele como ruim, ok? Tô deixando isso bem claro. Agora, quem jogou mal no time do Ajax? O tal do Yuri Baz na lateral sofreu pra caramba, cara. Mas como sofreu pra marcar Estevão, cara? Como ele sofreu no jogo. A cara de tristeza dele que dava pra ver na transmissão. Meu amigo, quanto sofrimento, cara. Tem o tal do Sutalo, que é um zagueiro que eu até acho interessante, mas hoje jogou mal pra caramba, cara. Não tava ajudando em nada e tava sendo só coberto ali pelo outro zagueiro que tava do lado dele, cara. E aí também temos o lateral Lucas Rosa, que também jogou muito mal, cara. Ficou muito abaixo. Também a gente poderia falar de outros jogadores do ataque, mas eles fizeram muita recomposição defensiva, então não dá nem pra questionar alguma coisa. Eles só fizeram o papel deles em campo. E aí nós temos o Weghorst, que eu poderia colocar como jogador que jogou mal ou bem. Só que ele foi um meio termo. Ele marcou o pênalti dele ali, fez algumas coisas interessantes, mas ele vai lá e faz um pênalti contra o Ajax. Uma entrada de volante, né? Aquele volante ruim, que chega por trás do jogador ali que nem um maluco e faz um pênalti, cara. E ele realmente me lembra um volante, cara. Eu volto a falar que o Weghorst parece muito volante. E não é uma partida boa, mas também não é uma partida ruim, cara. Ele só, sei lá, tá perdidaço em campo, não sabia o que fazer, mas ele recompôs defensivamente até que bem, né? Pra um camisa 9. E também todo o Mokio, que veio do banco, também não jogou bosta nenhuma, cara. Jogou mal também. Não tenho nem do que falar dele, cara. Mas é a situação do jogo, cara. Não tem o que fazer. Não gostei também do treinador do Ajax, cara. Achei o treinador do Ajax sem nenhuma proposta ali, sem nenhuma resposta pra campo. É isso, cara. A coisa desandou mesmo, não tem o que fazer. E, claro, né, eu tenho que falar do Kenneth Taylor, que é um jogador que é interessante, sim, mas que hoje fez merda, cara. Sim, foi uma entrada imbecil. E ele tava agressivo nos lances no começo do jogo, cara. Eu achei que, volto a falar, um jogo físico, mas calma, não é pra bater no cara, não é pra mandar o cara pro DM, meu amigo. É um jogo físico só, não é pra virar o UFC, ok? E agora, falando do Chelsea, cara, muitos sinais positivos, ok? Um jogo legal. Isso aqui é jogo de Champions League. Sei, pareceu Conference. Sei, entendo, pareceu Conference. Mas é um jogo de Champions League. O Ajax é um time historicamente muito campeão. Então não tenho do que falar, não dá pra diminuir o jogo dos jovens que foram pra campo hoje. Gostei muito de alguns jogadores aqui. Vou falar primeiro de quem jogou mal. Vou começar por quem jogou mal. Não gostei da partida de Felipe Jorgensen no gol. Achei ruim. Tocinha da Rabiot na zaga era um elo muito frágil que eu particularmente achei questionável. Romeu Lavia fez um jogo ruim também, ok? Tá faltando muito de Lavia. Não tá propondo muito na saída de bola. Tá fraco na transição do jogo. Algo que não é um problema do Chelsea já há muito tempo, né? Algo que eu reclamava muito no passado. Hoje em dia já não tem. Quando você vê Caicedo ali, ele faz uma excelente saída de bola. Então cobra um pouco mais de Lavia ali. Jogo fraco dele pra partida que foi proposta. Um pouco mais dele, mas acabou não entregando, cara. Enfim, acabou por aí. Acho que o resto aí fez seu papel. E aqui eu falo de partidas que pra mim foram muito positivas. Jamie Gittins não pisou tanto na bola, não pegou tanto nela. E quando pegou, foi perigoso. Os jogadores da Ajax até que marcam direito, então ele deu um trabalhinho ali. Foi legal, gostei. Tá melhorando, tá evoluindo, tá entendendo melhor o esquema tático. Parece ser um jogador que é questão de tempo até. Ele é um jogador útil pra campo. Gostei dele hoje, deu até assistência. Enzo Fernandes fez um bom jogo e eu adorei ele pegar a bola e dar na mão de Estevão em vez dele mesmo bater, porque isso dá confiança pra um jogador jovem. Estevão bateu muito bem aquele pênalti, né? Estevão fez uma excelente partida, é o grande protagonista. Gostei também de Mark Gill como 9, foi um bom camisa 9 hoje. Errou em algumas coisas, acertou em outras, assim como Estevão, arriscando muito. Gostei também do jogo dele. Caicedo como lateral invertido, foi
muito bem hoje, grande jogador, cara. Wesley Fofana, eu achei ele muito bem na zaga hoje e eu achei ele muito bem no jogo, no conjunto geral. Foram várias corridas pra frente, ele deu assistência, ele participou do ataque, ele criou bem. Quando o Ajax chegava na defesa, ele ia lá e tirava. Uma partida muito boa de Wesley Fofana. Pra mim, o MVP do jogo fica entre ele e Estevão, cara. Estevão por tentar mais coisas, né, e fazer realmente muito em campo, tentar outras posições, ali pela questão do acerto, e o Wesley Fofana pra mim, por ele realmente jogar muito bem como zagueiro, que é um sinal muito positivo, porque a gente tá precisando de zagueiro bom pra botar em campo, cara. Gostei muito da partida de Wesley Fofana hoje, achei a transição de bola, inclusive, né, a saída de bola tava melhor nele do que em outros jogadores ali que a gente viu na parte de trás do campo. É isso, cara, eu acho que eu não tenho mais ninguém pra falar, eu gostei muito do jogo do Chelsea, achei o jogo bom, sólido, 5-1, maravilhoso aí, dominante na Champions, e é isso, cara. É o Chelsea que a gente queria ver, muito bem jogado esse jogo aqui, em todos os sentidos, acho que tá todo mundo de parabéns, de certa forma, todo mundo fez seu papel direitinho ali em campo, não tem nenhum grande problema, e é isso, cara. Enfim, esse vídeo agora tá chegando no fim, não tenho muito mais o que falar. Nosso próximo jogo agora é contra o Super Sunderland, vamos ver o que é que a gente vai ter aí de trabalho com o Sunderland. Até aqui, cara, o Chelsea faz uma boa campanha na Champions, tá em 11º ali com 6 pontos. É isso, rapaziada. Obrigado a presença de todos, obrigado a todo mundo que deixou o like, ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado, tchau.